Flamengo sob ataque em pleno Mundial de Clubes. Como assim, Pedrão? Vamos falar sobre isso. Tem aí também Juventus vem com tudo e leva o Wesley para a Itália, Pedrão. Que história é essa? Vamos falar sobre isso, várias outras notícias do Flamengo. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Mais um dia, torcedor rubro-negro aqui no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, rapaz. Pois é, agora não tem pra onde correr, hein? É Flamengo e Chelsea, o Flamengo treina daqui a pouquinho, por volta das 4 horas da tarde, horário aqui dos Estados Unidos, estado de Nova Jersey, e estaremos lá no treinamento para fazer a cobertura para você, torcedor rubro-negro, beleza? O Flamengo, em paralelo a isso, soltou a programação desta semana, do futebol profissional desta semana aqui nos Estados Unidos. Vou passar aqui agora para vocês. Hoje, como eu disse, o treino é às 4 horas da tarde lá no Stockton University. Logicamente, deve ser um trabalho regenerativo. Os titulares não devem ir a campo, devem se regenerar na parte interna do CT. Quem não for titular, naturalmente, vai trabalhar com o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, no gramado. Amanhã, na quarta-feira, dia 18, às 4 horas da tarde, tem treino também no Stockton University. Aí já vai contar com a maioria dos atletas já recuperados da partida de ontem do Flamengo, que venceu por 2-0 a equipe do Esperance Tunísia. Na quinta-feira, a coisa muda de figura. É o treino que antecede a partida entre Flamengo e Chelsea. Portanto, às 9h30 da manhã, o Flamengo treinará no Stockton University. Preparação final do Flamengo para encarar o Chelsea, né, que é um dos grandes europeus que está envolvido no Mundial de Clubes. Mas calma que tem muita coisa, informação para falar sobre essa situação do Chelsea. Às 2h30 da tarde da quinta-feira, a delegação rubro-negra parte para Filadélfia, vai ficar lá no Westin, né, The Westin Hotel lá na Filadélfia, onde o Flamengo ficou dessa primeira vez. O Flamengo tem uma base montada aqui em Atlantic City, vai um dia antes para lá, depois do jogo já volta para cá. Virou o ninho do urubu, na realidade aqui é a cidade de Atlantic City. Na própria quinta-feira, às 6h15 da tarde, tem as entrevistas, né, no Lincoln Financial Field, assim como teve para esse jogo diante da equipe do Esperance Tunísia. E na sexta-feira, às 2 horas da tarde, horário aqui dos Estados Unidos, a bola rola para Flamengo e Chelsea. Às 3 horas da tarde, horário de Brasília. Tem essa situação do fuso horário, né, que é diferente do horário de Brasília, horário de Nova Jersey. Na realidade, lá da Pensilvânia, que é o mesmo horário aqui de Nova Jersey, é um estado vizinho aqui ao estado de Nova Jersey. O Flamengo joga lá na Filadélfia, beleza? E a expectativa até de altas temperaturas para esse jogo do Flamengo, máxima de 30 graus ali. Tô torcendo para que bata 30 graus, porque os ingleses, né, os jogadores do Chelsea, até que não são ingleses, já estão acostumados a jogar lá no céu nublado da Inglaterra. Torcer para que esteja um inferno dentro do campo, para que o Flamengo possa ser beneficiado pela questão climática. Eu falo mesmo, vocês sabem que aqui não tem papa na língua. Ó, pessoal, vou falar um negócio pra vocês aqui. Esses times europeus aí, tirando o City, Real Madrid, PSG, Bayern de Munique, entre outras equipes, tirando esses aí conhecidos, olha, os outros clubes europeus não estão tão atrás assim do sul-americano, à frente assim do sul-americano não, hein? O Renato Gaúcho deu um nó tático pra cima do Borussia Dortmund. Eu tava assistindo o jogo do Borussia aqui agora com o Gordola vê tudo que é campeonato, o Gordola virou pra mim e falou assim, ó, eu vejo o jogo do Borussia, o Borussia é bom time, coisa e tal, beleza. Rapaz, eu fui ver o jogo do Borussia contra o Fluminense. Por isso aqui o Fluminense não ganhou, hein? Passou raspando. Aliás, o Fluminense merecia ter ganhado o Borussia Dortmund. Tá? Então, e
Cara, o Renato Gaúcho não tá nem no top 5 melhores treinadores do Brasil, e pra mim ele deu um nó tático no time do Borussia. Tá? Muitos tabus vêm sendo quebrados aí nesse Mundial de Clubes. É evidente quando um grande europeu, o melhor da Europa, se coloca em disputa contra o melhor da América do Sul, naquele antigo formato do Campeonato Mundial, é evidente que, cara, é um jogo de sobrevivência. É o melhor time da Europa que tá ali, é o melhor time do mundo que tá ali. Agora, quando pega outros europeus ali de segunda, terceira prateleira, dá jogo. Deu jogo do Palmeiras e Porto, deu jogo do Fluminense e Borussia, deu jogo o Boca e o Benfica. Olha, deixa eu falar um negócio pra vocês. O Boca não tá nem entre os 5 melhores times do continente sul-americano. O Boca foi eliminado por Alianza Lima na primeira fase da Libertadores em plena La Bombonera. E os caras estavam metendo 2 no Benfica, e acabou que o Benfica depois acabou empatando. Sofreu, teve que capinar sentado. Já teve um pênalti lá que o pessoal tá falando aí que foi Mandrake, que marcaram pro Benfica. Então assim, não sei. Olha, tem jogo Flamengo e Chelsea. Tem jogo. Dá pra ir pro enfrentamento. Lógico, vai que nem um louco pro ataque. Mas dá pra fazer esses 3 pontos. Eu até achava diferente. Ih, não vai dar. Dá. Existe até um debate. Ah, não, veja bem, os clubes europeus estão desmobilizados, porque é pré-temporada. Aí é problema deles. Aí eu quero que eles se lasquem mesmo. Aliás, o presidente da La Liga, o senhor Javier Tebas, se posicionou contra a Copa do Mundo de Clubes, dizendo que o trabalho dele é para que não haja essa competição na próxima edição. Dizendo que se trata de amistosos de verão. Olha, deixa eu falar um negócio para vocês, senhor Javier Tebas. Primeiro de tudo, a Federação Espanhola de Futebol, a La Liga, que seja aí, não é exemplo pra porcaria nenhuma, porque vocês pintam em bordo com o Vinícius Júnior, não acontece nada, vai acontecer agora. Quando chegaram no extremo de pendurar um boneco do Vinícius Júnior na ponte. Porque vocês só sabem soltar notinha, senhor Javier Tebas. Então você não é exemplo de porcaria nenhuma. Ponto 2. Eu tô começando a achar que vocês não querem expor o clube de vocês para passar o que tá passando aí. Porque até tudo bem que nenhum europeu perdeu para sul-americano, mas nenhum sul-americano perdeu para nenhum europeu, hein? Com os clubes europeus tendo investimento superior. Então eu tô começando a achar que tem um medo. Aí. E não vamos jogar porque nós vamos expor aqui os clubes europeus e coisa e tal. Tô começando a pensar por esse lado, hein? Hã? Jornais espanhóis se encantam com o Flamengo e alerta Chelsea. Cuidado. O jornal AS da Espanha soltou a seguinte matéria. Abre aspas. Filipe Luís sonha grande. Flamengo chegou ao Mundial e demonstrou porque lidera o Brasileirão. Mostrou um jogo eficaz, de ritmo alto e vistoso com a bola. Brilharam os jogadores-chave na criação com o gol de Arrascaeta, liderança de Jorginho, já na estreia. E o próprio Jorginho, em entrevista coletiva, falou que ele tem essa característica de falar muito dentro de campo. Você vê que ele fala, ele orienta ali os companheiros, né? A equipe carioca mandou no jogo e sem mostrar o nervosismo típico de uma estreia de Mundial. Se há um nome que vale ser mencionado, é o do de Arrascaeta. Cuidado, Chelsea. Foi o que o jornal AS da Espanha escreveu. O Marca, também da Espanha de Madrid, falou o seguinte. O AS também de Madrid. Flamengo baila em sua estreia no Mundial. A figura mais importante foi Arrascaeta, o maestro do jogo. Por isso usa esse número valioso que é o 10. Agora, a prova de fogo virá contra o Chelsea na próxima rodada, sexta-feira, no Lincoln Financial Stadium, também Field, também na Filadélfia.
De fato, vai ser uma prova de fogo. Vai ser, na minha opinião, até agora, os sul-americanos, nenhum time vai enfrentar um time como o Chelsea, pelo menos até agora, tá, pessoal? Eu sei que depois o Boca vai pegar o Bayern e coisa e tal, mas vai ser o time mais difícil até esse exato momento, até esse pequeno recorte da competição, e cabe ao Flamengo manter a invencibilidade dos sul-americanos e quem sabe até pensar em ganhar. O jornal Sport, também da Espanha, falou: este é um Mundial com muitíssimas fraturas futebolísticas em uma fase de grupos, às vezes demasiadamente desigual, o que tira credibilidade a esta tentativa da FIFA regada a dólares. E uma delas é o abismo que separa o clube mais poderoso da América do Sul, com o poder de compra de realizar contratações lá na Europa, e o campeão da Tunísia. Filipe Luís mostra seriedade como técnico. É um selo que imprimiu a uma equipe com muita qualidade para os parâmetros sul-americanos. Pois é, tem uma disparidade, o Sport, do Flamengo para o Esperance Tunísia, mas também tem uma disparidade para o Borussia, para o Fluminense, e o Borussia não conseguiu vencer o Fluminense. Inclusive, o melhor jogador do Borussia foi o goleiro, que fez milagres aí, acho até que era para o Fluminense ter vencido esse jogo. Então, assim, tirando o PSG, Bayern de Munique, o Real Madrid, o Manchester City, que estão envolvidos na competição, de resto, meu amigo, acho que dá para encarar. Tá? Jorginho fez uma estreia nível top mundial no Flamengo. Tem umas estatísticas aqui que o querido Vini Valência levantou e é impressionante. O Jorginho foi o líder de quebras de linha do Flamengo. O volante tentou por 35 vezes passes progressivos e completou 31. Um aproveitamento de 89% e passes difíceis. Passes que levam à progressão do time dentro de campo em relação ao adversário. Uma rota muito utilizada foi a de Jorginho para Luiz Araújo. No total foram 18 passes buscando o atacante. Inclusive gerou o segundo gol do Flamengo, aquele passe de primeira, aquele puff, né, dá aquela tacadinha de sinuca bem leve, o Luiz Araújo ali, puff, bate de canhota de chapa no canto direito do goleiro do Esperance Tunísia. Outro dado interessante foi a quantidade de vezes em que o Jorginho ofereceu linhas de passe, ou seja, se desvencilhando da marcação, oferecendo apoio em 23 vezes e recebendo 20 delas. Dado que demonstra a qualidade da sua aproximação para receber, mesmo jogando dentro do bloco, uma zona mais congestionada, ou seja, a equipe adversária está bem postada, defensivamente falando, fechando os espaços, e ele sem a bola, ele é muito bom procurando esses espaços dentro do campo para receber a bola. Né? Então, foi uma atuação muito boa do Jorginho, espero que ele continue jogando assim, foi até substituído em função da questão do ritmo de jogo, acho que acredito também já pensando na partida diante da equipe do Chelsea, acho até que por isso o Flamengo tirou um pouco o pé do acelerador, porque já sabe que o jogo contra o Chelsea vai ser intensidade a milhão, lá em cima, lá no alto. Né? O Léo Pereira, que também fez um grande jogo, foi o líder em passes certos nessa primeira rodada da competição, pelo menos até agora. O primeiro é o Léo Pereira, o segundo é o Vitinha do PSG, depois o Kimmich do Bayern de Munique, Adarabiot, né, do Chelsea, e Eric Pulgar é o quinto, com mais passes certos. Só passa por ele, Pedrão. Não é verdade. Torcida do Flamengo se mobiliza para se concentrar em setor único no Lincoln Financial Field, estádio do Philadelphia Eagles, tá? Então você, torcedor que vai no jogo, tente se concentrar atrás do gol. Tá rodando uma imagem nas redes sociais, se lotar atrás do gol, pegue ao lado do campo, mais próximo, atrás do gol que a torcida do Flamengo está se concentrando. É uma estratégia que a torcida do Flamengo, através das redes sociais, está se mobilizando a fazer, tá? Para que torne um verdadeiro caldeirão o Lincoln Financial Field diante da equipe do Chelsea. A torcida sabe que ela é importante para esse tipo de jogo, esse tipo de embate difícil contra um grande clube europeu.
com mais investimento que o Flamengo. Não fez uma grande temporada, é bem verdade. Pelo que eu pude reparar, até as casas de apostas estão aumentando um pouco a chance do Flamengo vencer. A odd do Flamengo estava 6,5, agora já está 4, do Chelsea estava em 40, agora já está 1,70. O Chelsea é o favorito, não tem como negar isso, mas tem jogo. Aquela história, não tem jogo, vai tomar de goleada. Tem jogo. Pelo menos o que eu andei vendo aí dessas últimas partidas. Vitor Sérgio Rodrigues, na TNT Sports, até comentou sobre o assunto e acho que ele está correto na análise dele. Se eu fosse o Flamengo, eu não assinaria antes do jogo o empate com o Chelsea. Nem pensar. Se você observar que na última rodada o Chelsea pega os Perrans e o Flamengo pega o Los Angeles, nesse tiroteio de saldo de gols, é muito mais complicado para o Flamengo golear o LA do que para o Chelsea golear os Perrans. Então, eu não assinaria porque eu tentaria jogar para ganhar do Chelsea. Também acho. Se o Flamengo pensa na primeira colocação, precisa vencer o Chelsea e daí vai ficar por um empate na última rodada para garantir a primeira colocação do grupo, que é importante porque virá um adversário mais frágil nas oitavas de final do que viria, por exemplo, o Bayern de Munique. Mas se tiver que enfrentar o Bayern de Munique também, se dane. Vambora e vamos para dentro dos caras, beleza? Meu pessoal, Jorge Igor cobra a resposta de Pedro no Flamengo. Cara, quando eu li isso aqui eu não acreditei. Abre aspas. Não é simples uma recuperação de lesão como a do Pedro, mas ele voltou a jogar no início de abril e já estamos no mês de junho. O Pedro fez o 15º do jogo dele. Ele vem tendo minutos, vem sendo titular. Felipe Luiz está sendo cauteloso, mas está começando a chegar o momento que um Pedro precisa começar a dar resposta. É muito jogo. Ainda está no estágio inicial do retorno, mas está começando a chegar no segundo estágio, que é o Pedro ter mais dinâmica, mobilidade, mais envolvimento no jogo. O jogo do Pedro ainda está muito travado para quem voltou há 2 meses e meio. É um ponto que o Felipe Luiz precisa trabalhar com muita atenção. O Flamengo precisa, sem acelerar processos, colocar o Pedro para contribuir, porque ele está contribuindo pouco. Ô, Jorginho, faça-me um favor, Neymar está contribuindo aí o quê no seu Santos? Ah, nós estamos falando de Pedro. Mas você não tem essa mão pesada com o Neymar. Eu nunca vi, pelo menos. O cara tá voltando de lesão. Ele nem tá tendo tantos minutos assim. Vira e mexe o Bruno Henrique é o titular da posição em função da característica de jogo do Felipe Luiz de marcar pressão, porque o Bruno Henrique é um cara mais veloz do que o Pedro, é um cara mais pressionante do que o Pedro. Acho até que contra o Chelsea ele não vai começar com o Pedro. Acho que ele deve começar com o Bruno Henrique para ajudar nessa questão da marcação. O Flamengo vai precisar ter poder forte ali na questão da marcação, porque vai pegar um adversário de qualidade. Em nenhum momento estou falando que o Chelsea não tem qualidade, né? Mas acho que você acabou pesando a mão. Acho que tem tempo hábil ainda. Tem o quê? Tem 9 meses, tem 8 meses da lesão do Pedro. Tem gente aí que sequer teria voltado aos gramados. O próprio médico do Flamengo, quando a gente foi lá no CT Ninho do Urubu, eu, Gordola, Mauro Santana, ele falou, olha, veja bem, o Pedro está sendo um ponto fora da curva nesse retorno. Imprensa italiana fala do suposto interesse da Juventus em Wesley. Flamengo não foi procurado pelo clube de Turim até o momento. Segundo a informação do Gazeta dello Sport, a Juventus fez uma proposta de 20 milhões de euros pela contratação de Wesley. O Flamengo quer vender pelo menos 30, né? Os caras deram 20. A ver se vai continuar segurando. Agora é banco, Wesley, né? Porque aquela fase maravilhosa deu uma sentada, é normal. Não vai viver aquela fase o tempo todo. A ver o que vem por aí. Dirigente do Dínamo comenta interesse do Flamengo em Carrascal. Negociações estão suspensas pelo Mundial, mas há sim interesse do Flamengo pela contratação do jogador. É o tal aí do Dimitri Gaffin, que comentou o interesse do Flamengo em relação ao Carrascal. Você que tá aí daquela moral de sempre, se inscreve no canal, achando o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.